O que estas duas obras têm em comum? Este é O Pensador, uma estátua de bronze feita em 1904 por Auguste Rodin, no qual retrata um homem nu refletindo profundamente. Esta outra obra é uma pintura feita pelo pintor holandês Rembrandt, em 1632. Nela é apresentada dois homens, um em cada canto da imagem, no qual um deles aparenta estar meditando em seus pensamentos. Apesar da distância de tempo entre as duas obras, elas retratam a mesma ideia central, a reflexão. O pensador de Rodin está mergulhado em seus pensamentos. A sua postura austera, um tanto teatral que lembra as pinturas renascentistas, o olhar fixo para baixo e a mão apoiada no queixo demonstram a sua profunda reflexão. Mas o elemento que eu quero analisar não é a profundidade dos seus pensamentos, mas sim a forma como chegamos a eles. No quadro de Rembrandt, os dois homens se apresentam sozinhos em cada canto da pintura. O homem do lado esquerdo está com as mãos cruzadas e o olhar fixo para baixo, meditando sobre as ideias abordadas no livro aberto em sua mesa. Há ainda a luz que passa pela janela e ilumina o homem, como se esclarecesse as dúvidas. Mas o aspecto que trazem essas figuras reflexivas nas obras para o profundo pensamento é o fato de estarem sós. Mesmo que a pintura de Rembrandt haja dois homens, eles não possuem contato ou qualquer influência um no outro. Apesar de haver aspectos positivos em estarmos a sós, não devemos fazer disso um hábito. Os momentos de autorreflexão nos trazem clareza, porém, a manutenção desse estado pode nos desconectar das outras pessoas. No Japão, mais de 500 mil de pessoas vivem em condições de isolamento voluntário. Esses japoneses são chamados de hikikomori. Um fenômeno social em que indivíduos, geralmente jovens, se retiram da vida social e se isolam em casa por longos períodos, às vezes por anos. Essas pessoas frequentemente evitam interações presenciais, deixando de estudar, trabalhar ou manter relações sociais, e tendem a viver de forma reclusa, muitas vezes sem sair de seus quartos. For nearly 3 years, Yuto Onishi's world was his bedroom. He slept during the day and lived at night, trawling the internet and reading manga or comics. Yuto refused all contact with friends and family, sneaking out only in the dead of night to eat. The Japanese call the condition hikikomori. 引きこもるっていう生活を Once you experience the hikikomori lifestyle, you lose reality. 何にも考えない。 I knew it was abnormal, but I didn't want to change. It felt safe here. 楽しい。Sete Langes, na sua obra Vida Intelectual, ressalta que o intelectual não é um isolado, ou seja, mesmo as pessoas que se submetem a uma vida de reflexões não se isolam do contato social. A ideia de Sete Langes se baseia na caridade da vida cristã, pois aquele que não utiliza os seus dons para ajudar o próximo não age conforme os ensinamentos de Jesus. Richard Feynman foi um físico teórico norte-americano, ganhador do Prêmio Nobel, que dentre os seus vários destaques tinha como método de estudos um modelo, no qual consistia na prática de ensinar para poder aprender. Conhecida como técnica Feynman, o método de aprendizado foi projetado para ajudar as pessoas a entenderem e memorizarem melhor conceitos complexos. Ela se baseia no princípio de que, ao tentar explicar algo de forma clara e simples, a pessoa identifica o que realmente entende e o que ainda precisa melhorar. Da mesma forma, o diálogo com o escravo em Menon, Sócrates conversa com o jovem Menon sobre a natureza da virtude, mas quando Menon se mostra confuso, Sócrates recorre a uma demonstração com o escravo. Ele começa a fazer perguntas simples sobre geometria ao escravo, que nunca havia estudado o tema. Por meio de perguntas e respostas, o escravo é levado a descobrir verdades geométricas por si mesmo, chegando à conclusão correta sobre o problema proposto. Sócrates utiliza esse exemplo para demonstrar sua ideia de que o conhecimento está latente na alma e pode ser trazido à tona através da mãe Eútica, como se fosse um parto intelectual.
Tanto a técnica Feynman quanto a maiêutica de Sócrates utilizam do debate para aprimoramento não só do próprio, como do conhecimento alheio. De acordo com o The Gifted Development Center, 75% das pessoas com QI acima de 160 são introvertidas. Os termos introspecção e extroversão têm origens em tradições filosóficas e psicológicas antigas, mas foram popularizados pelo psiquiatra suíço Carl Jung no início do século XX. A introspecção refere-se ao processo de observar e refletir sobre os próprios pensamentos, emoções e experiências internas. É uma prática que busca a autoconsciência e a compreensão profunda de si mesmo. Mesmo essas características, que em primeira vista parecem boas, em excesso podem causar um pensamento excessivamente crítico ou ruminativo, o que pode ser prejudicial para a saúde mental e afetar o desempenho cognitivo. Apesar da introspecção ser uma característica da personalidade, ou seja, ela não é determinante para a sua capacidade cognitiva, muitos personagens super inteligentes apresentam personalidades introspectivas. Sherlock Holmes, Ellie do Death Note, Batman, Lelouch, Sheldon Cooper, entre outros, são exemplos de personagens introspectivos e muito inteligentes. Mas o que faz tantos personagens da ficção apontados com características introspectivas serem extremamente inteligentes? A capacidade de reflexão. Refletir sobre a natureza externa quanto interna exige um certo grau de introspecção. É preciso estar só com seus pensamentos, sem nenhuma distração por perto, para alcançar insights.